Amados irmãos em Cristo, vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Trago-vos uma mensagem especial da parte de Deus Pai, diretamente ao nosso coração, proveniente do livro de Gênesis, capítulo 32, versos 22 a 32, que diz: levantai-vos levantou-se Jacó naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó. Na luta contra o homem, disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-me: como te chamas? Respondi: Jacó. Então me disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dize: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo do quadril, da articulação da coxa, até hoje. Queridos irmãos, queridas irmãs, ao se verificar o pano de fundo deste ambiente veterotestamentário, nota-se que Jacó ficou sabendo que seu irmão Esaú vinha ao seu encontro e queria matá-lo. Queria matá-lo porque Jacó obteve o direito de progenitura pertencente a Esaú, por ser o irmão mais velho. O patriarca Jacó, aproveitando da fome do seu irmão, trocou o seu direito de progenitura por um prato de lentilhas. Isso está em Gênesis 25, 34. E por fim Jacó iludiu e enganou seu pai Isaque, que já estava cego, passando-se por Esaú, através de uma pele de cabrito, envolto em suas mãos. Então Isaque concedeu a bênção do direito de progenitura, que era irrevogável a Jacó, o suplantador. Portanto, Jacó temia Esaú e por isso preparou-lhe um presente para agradá-lo, a fim de se proteger da vingança do seu irmão. Mesmo assim, Jacó suplicou ao Senhor que o livrasse do seu irmão Esaú, mas isso o deixou preocupado. Então o Senhor apareceu novamente a Jacó, dessa vez em forma de adversário humano, e lutou com o patriarca por toda a noite. Antes disso acontecer, Jacó tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. É nesse momento que acontece um fato novo na vida de Jacó. Enquanto ele transpôs o val de Jaboque, acontece um fato novo. Deus se manifesta e prova esse homem a fim de o experimentar. Aquele homem que lutava com Jacó durante toda a noite, no decorrer da luta, ali travada, Jacó veio a compreender que aquele homem não era um simples mortal, pois se tratava de um emissário de Deus, da parte de Deus, o que faria toda a diferença na nossa vida. E aqui já sabemos por que esse texto é importante para todos nós. É possível que a semelhança de Jacó, também nós estamos vivendo um tempo de lutas e aflições, em isolamento social,
na pandemia do Covid-19. Então sigamos o exemplo do patriota Jacó, que tendo seus olhos fixos no Senhor dos Exércitos, manteve-se firme, corajosamente, na luta, até alcançar plenamente a vitória. Diante disso, para a nossa meditação, propõe o seguinte tema: como se viver na situação conflitiva atual desta pandemia. Como se viver na situação conflitiva atual dessa pandemia. Primeiro, através da renúncia. Jacó levantou-se de noite e fez passar pelo val de Jaboque suas mulheres, suas servas e seus filhos, como nós vimos, e tudo aquilo que lhe pertencia. Com essa atitude, Jacó renunciou. Ele renunciou a tudo quanto possuía. Simplesmente renunciou, ficando ele sozinho com Deus. Jacó buscou a solidão para enfrentar sozinho a ameaça que o fazia temer, que era como enfrentar seu irmão Esaú, pois tinha consciência do seu erro. Ele estava consciente que estava errado, reconhecendo o seu erro e disposto a renunciar o seu eu. Então, nessa pandemia do Covid-19, devemos renunciar também o nosso eu. Reconhecemos os nossos erros e a nossa pequenez diante de Deus. E tudo aquilo que nos é precioso, nós devemos entregar no altar do Senhor. No altar do Senhor. Entregarmos tudo que é nosso e buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, pois as demais coisas nos serão acrescentadas por esse Deus. Ele, como ele foi até Jacó, ele vai até você te abençoar. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. E aqui Jacó renunciou a tudo que era seu, sendo humilde de coração, se humilhou. E também teve uma renúncia interior. Dentro dele, ele se esvaziou e obteve vitória em meio a essa batalha porque fez isso. Ele se humilhou. É preciso que nos esvaziemos, abramos mão do que nos é precioso, mas muito mais do que isso, é preciso, meu irmão, minha irmã, nessa pandemia, nós cremos que Deus controla todas as coisas. Deus controla o Covid. Deus até criou esse vírus. Esse vírus, nós cremos que Deus é criador. É possível que tudo passe pela mão dele. Mas Deus controla todas as coisas e devemos crer no Senhor nessa pandemia. E aí, esvaziar o nosso eu do egoísmo, do egocentrismo, da indiferença, da falta de amor, da falta de perdão, da falta de fé, isto é, da incredulidade. Renunciarmos ao nosso eu é entregarmos a nossa própria incredulidade, quando muitos estão morrendo. É Deus que decide tudo isso. Nós devemos crer no Senhor e aceitar os desígnios que Ele tem para a nossa vida, como dizia o teólogo João Calvino. Aceitarmos os desígnios do Senhor e crer nele. Enfim, fazemos o que Jesus fez, o nosso maior exemplo de renúncia. O que ele fez, Jesus, Paulo, em Filipenses 2, de 5 a 11, ele diz que Jesus, verso 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele não quis ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, a semelhança de homens. O nosso Deus assumiu a forma de homens, humildemente, renunciando o seu próprio eu, que era Deus. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou
sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, meu irmão. Então, se Jesus se esvaziou, o nosso maior exemplo de renúncia, devemos seguir o seu exemplo também. Por isso, Jesus, em Mateus 16, 24, diz: aquele que quiser ser meu discípulo nessa pandemia, negue-se a si mesmo. Isso é um exemplo de renúncia. Negar-se o seu próprio eu, negar-se a si mesmo. Ele se negou, tomou a sua cruz. Conflitos, que cruz? Conflitos, angústias, aflições, medo, temores, preocupação geral, natureza pecaminosa. Tudo isso ele entregou no altar de Deus e confiou no Senhor, nas mãos do Senhor. E Jesus disse por fim: siga-me, meu querido irmão, siga-me, seja meu discípulo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Torna-se necessário ressaltar que a luta que Jacó teve com o anjo durou até o romper do dia. Até o romper do dia. Então agora eu gostaria de vos propor o nosso segundo ponto desta pregação. Como se viver na situação conflitiva atual dessa pandemia? Como se viver na situação conflitiva atual dessa pandemia? Através da renúncia, nós já vimos. Agora, segundo, através da perseverança. Devemos perseverar. Perseverança significa persistir. Isto é, insistir e não parar de forma alguma. Conservar-se firme e constante até o fim da batalha. Torna-se necessário ressaltar que a luta que Jacó teve com o anjo durou até o romper do dia, a noite inteira. Então o tempo da luta foi muito longo, significando que ele perseverou, isto é, manteve-se firme até o fim da batalha, até quase ter exaurido as suas forças. Sendo assim, como Jacó, temos a necessidade de perseverança nessa pandemia, meu querido irmão, minha querida irmã, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos suas ricas bênçãos provenientes da graça de Deus, como está registrado em Hebreus 10, 36. E assim obteremos a vitória em meio às batalhas, nessa pandemia. Fica claro que Deus quer encontrar em nós, nessa pandemia, essa característica exemplar que nos leva à vitória, que é a nossa perseverança. Perseverança em todas as áreas da vida cristã, especialmente na oração e no jejum. Jesus diz: pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, buscai, e achareis. Batei, batei, e abrir-se-vos-á. Jesus está pronto para ouvir a sua oração, meu irmão. Ore ao Senhor em secreto, e Ele te responderá. Portanto, amado irmão, amada irmã, encontramos em Jesus o maior modelo também de perseverança. Por isso o apóstolo Paulo, em Filipenses 2,8, agora há pouco, diz: Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi até o fim. Ele não parou. Ele foi até o fim. Por isso, o apóstolo João registra em Apocalipse 2,10: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, ele quer que você seja fiel, para que você saia dessa pandemia, passe por essa vida de pandemia, de forma, graças a Deus, vitoriosa, que é passar com o Senhor no coração, entregar sua vida nas mãos de Deus e perseverar na fé em Jesus Cristo. Agora, meu irmão, querida irmã, concluindo, como foi visto, Jacó, através da renúncia e através da perseverança,
na luta com Deus e com os homens, ele prevaleceu, ele venceu. Graças a Deus, aleluia. O patriarca foi abençoado por Deus, onde o seu nome deixou de ser Jacó o enganador, Jacó o suplantador, aquele que passa os outros para trás. Passou a ser Israel, o príncipe do Senhor. Israel, o príncipe do Senhor. Então, sem dúvida, aquele lugar onde Jacó foi abençoado, ele o chamou de Peniel, que significa: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Essa é a conclusão, ele foi abençoado. Aonde é o seu Peniel, meu irmão? Onde tem sido o seu Peniel? Tem sido o seu quarto? Tem sido as pessoas com quem você tem feito o cultinho bíblico? Tem sido a sua comunhão na sua casa? Onde tem sido o seu Peniel? Deus abençoa a sua vida e o seu lugar, a sua casa, tornando ela um Peniel. Portanto, aprendemos com esse homem de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, que vale a pena renunciar, que vale a pena perseverar na vida cristã. Desta forma, saberemos viver essa situação conflitiva atual, dessa pandemia do Covid-19 e se manter em comunhão com Deus. Amado irmão, amada irmã, por isso Moisés, na sua oração do Salmo 90, verso 12, diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Como vamos contar os nossos dias na pandemia do Covid-19? Tendo coração sábio, reconhecendo que somos fracos mortais, cujo futuro incerto devemos colocar nas mãos de Deus, entregar tudo no altar do Senhor, como fez o patriarca Jacó. Que Deus nos abençoe. Amém.